O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meu povo. Buscar ter um coração parecido com o de Jesus se resume justamente na liturgia da palavra de hoje que nós ouvimos, a começar pela primeira leitura. Somos convidados a ser estrela, luz que aponte para o Jesus, que aponta para Jesus. E na primeira leitura o contexto dela é justamente este, né? O povo que volta do exílio da Babilônia e justamente um povo que está desanimado, desmotivado com a vida, um povo que está sem esperança, porque ao voltar para a terra, Jerusalém, o povo necessita de reconstrução, reconstruir a sua vida, reconstruir os costumes, reconstruir o templo, reconstruir a sua identidade. Sabemos de forma concreta que a reconstrução, ela nem sempre é uma tarefa tão fácil. Reconstruir é exigente, né? Reconstruir a família, reconstruir a vida pessoal, reconstruir lá no trabalho é uma missão extremamente difícil. Não apenas a missão de reconstruir se torna difícil para o povo, mas o povo estava desmotivado, desanimado. O povo estava sem esperança. Imaginemos nós o cenário de fracasso, né? O povo desmotivado, o povo sem esperança, o povo necessitando reconstruir muitas e muitas coisas. É um prato perfeito para o que nós chamamos de fracasso, né? Eis que surge uma estrela, eis que surge uma luz, o profeta Isaías, o enviado de Deus.
O profeta, na primeira leitura de hoje, fala com o povo assim: olha, é preciso acender as luzes da esperança. É preciso acender a luz porque o Senhor está vindo. O Messias, aquele que foi prometido há muitos e muitos anos, está chegando. E Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a luz que enche o nosso coração de esperança. Ele é a grande luz que vai fazer com que a nossa vida, a partir do momento de dificuldade, ela tome força na nossa caminhada cristã. Primeira leitura nos ensina algo crucial para a nossa vida. Eu, você, nós somos convidados a ser luz na vida das pessoas. Somos convidados a ser luz que vai mostrar e vai apontar o caminho para o Senhor. Porque é somente o Senhor aquele que consegue preencher o nosso coração, que consegue clarear muitas e muitas vezes a nossa vida, que hora ou outra está na noite escura. Primeira leitura nos ensina, como o profeta Isaías, que eu e que você somos convidados a ser luz na vida das pessoas. Da mesma forma surge uma pergunta para nós: será que nós somos luz para as pessoas? Será que nós apontamos o caminho para o Senhor? Será que nós nos alegramos quando uma pessoa que estava distante do Senhor volta para Ele? Será que nós nos alegramos com aquela pessoa que se converteu e que agora vive uma vida parecida com a vida de Deus? Será que o nosso coração se enche de alegria, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente convida e quando a pessoa aceita o convite para voltar para a casa do Pai? Se a resposta for sim, nós estamos vivendo o que nos pede a primeira leitura. Se a resposta for não, não, padre, eu ainda não me alegro ao ver o outro voltando para a casa do Senhor, nós estamos tendo o coração fechado, duro, à graça de Deus. E se a gente tem um coração fechado, duro, à graça de Deus, nós não iremos ter a humildade que nós ouvimos hoje no Evangelho dos magos do Oriente, né? Os magos do Oriente eram homens respeitados e conhecidos naquele tempo. E eles ofertam presentes caros, presentes luxuosos para o grande rei que é Jesus Cristo, né? Eles ofertam ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza justamente a realeza. Somente alguém importante naquela época que recebia ouro, né? Alguma pessoa que era respeitada, um rei, uma rainha que recebia um ouro. E justamente Jesus, ele recebe o presente ouro porque ele é o grande rei do universo. Inclusive, nós terminamos o ano litúrgico rezando que Jesus é o grande rei do universo. Depois também Jesus recebe incenso. Incenso simbolizando que ele é Deus, a sua divindade. Jesus, Filho de Deus, é Deus também. E depois também nós temos o presente mirra. A mirra tem dois significados importantes. O primeiro, que ela era utilizada como anestésico, né? As pessoas davam mirra, também misturada com vinho, como anestésico para tirar dor. Jesus também é aquele que tira a dor da humanidade, que tira a dor do nosso coração. E também a mirra, ela era utilizada justamente para passar naquelas pessoas que morriam, né? Para durar mais tempo, para ter um velório maior e tudo mais. Simbolizando também o que Jesus iria passar, a sua paixão e a sua morte e morte de cruz. Hoje os magos não são aqueles que nós ouvimos no Evangelho, né? Gaspar, Melquior e Baltazar. Hoje os magos seria cada um de nós aqui presente. A nossa vida, eu, você, o seminarista, todos nós aqui reunidos, seriam hoje os magos. E hoje também nós somos convidados a ofertar para Deus aquilo de mais precioso que nós temos. E o que de mais precioso nós temos não é dinheiro, não é os bens materiais, não é aquilo que nós temos de valor. Hoje nós somos convidados a ofertar para Deus aquilo de mais precioso, aquilo de mais luxuoso que cada um aqui tem, a nossa vida. Ofertar a nossa vida com tudo aquilo que tem. O ouro poderia simbolizar as nossas qualidades. Aquilo de bom que nós temos, aquilo de bom que nós conseguimos realizar, seria o ouro. Aquilo que brilha, aquilo que é de valor na nossa vida. Também nós somos convidados a ofertar a nossa santidade. E todos nós somos chamados a santidades, a ter um coração parecido com o do Senhor.
Mas também nós somos convidados a ofertar a mirra. A mirra seria tudo aquilo de ruim que nós temos. Os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Hoje no Evangelho nos ensina que nós não podemos ter medo de Deus. Isso é muito bonito. Isso deixa o nosso coração um pouco mais tranquilo, né? Quando nós não temos medo de Deus, nós temos essa capacidade, esta coragem, esta humildade de aproximar dele com o nosso coração, com aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, e falar com ele: Senhor, isso aqui é tudo aquilo que eu tenho. As minhas qualidades, a minha santidade e também as minhas mazelas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos ensina que oferecer a Deus a nossa vida é pedir a Ele que a transforme em uma vida parecida com a dele. É pedir que transforme as nossas qualidades em qualidades que sirvam ao Senhor, que sirvam a sua igreja, que sirvam os nossos irmãos e as nossas irmãs. E da mesma forma, ofertar aquilo que não presta, aquilo que é abominável na nossa vida, é justamente também pedir a Ele: Senhor, isso de ruim que eu tenho, eu peço que transforme em virtudes. Eu peço que transforme em aquilo que possa santificar a sua igreja, santificar o seu povo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ofertemos a Deus aquilo de mais precioso que nós temos, a nossa vida, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, também com as nossas mazelas. Peçamos a graça à Virgem Maria, aquela que se entregou completamente ao projeto de Deus, que nós também possamos entregar-nos verdadeiramente para que o projeto de Deus aconteça na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração